Fala pessoal, aqui mais uma vez para uma live, dessa vez uma live surpresa, onde eu não avisei ninguém, não avisei a audiência, nem os meus alunos, mas hoje eu quero conversar com uma pessoa especial, a Regina, que é uma das minhas alunas, uma das pessoas que está usando o meu método de fazer lisos perfeitos, que não vai sair na água do mar, nem na água da piscina. Olá, Olá, Rê, tudo bem? tudo bem, e Como você? vocês? Eu estou bem, agora melhor que estou te vendo aí. Fazia tempo que a gente não se via, não trocava uma ideia, não batia um papo, embora agora esse mês a Pois, gente já tem que começar com as nossas mentorias, com as nossas atividades normal, né, ou normais. E me conta aí, trabalhando bastante? graças a Deus, bastante serviço. Para te falar a verdade, hoje estou parada porque eu sabia um pouco da live, porque está sem água aqui. Cidade turística corre esses riscos, né? Olha, bom, Cidade tu viu lotada, como uniu o útil ao agradável? pois é, era dia da gente se falar mesmo. Show! Olha só, o intuito da live é que eu possa te ajudar e também as pessoas que entrarem aqui, elas possam entender que a gente está aqui para se ajudar. Então, Sim, sim. eu quero que se tu tem alguma dúvida, que tu possa me perguntar, e se eu conseguir, eu já quero tirar tuas dúvidas aqui, agora, nesse momento. E eu vou te fazer algumas perguntas também. Mas primeiro eu Sim. quero saber se tu tem alguma pergunta no que se refere a alisamento, ou você tem alguma consideração, ou você tem algo que possa contribuir. O que tu tem para dizer sobre alisamento? Acredito que você também é uma pessoa muito estudiosa, e eu sei disso, que você fez vários cursos de alisamento, né? E conheço o teu trabalho, e sei que o teu trabalho é muito bom, mas eu com 30, vai para 33 anos de profissão, eu ainda estou aprendendo. Então a gente está sempre aprendendo. São 3 décadas ensinando, são 30 anos ensinando, 32 anos ensinando, mas nesses 32 anos também estou aprendendo. E acredito que você também, por mais tempo de profissão que você possa ter, sempre tem algo que vai fazer uma diferença, né? Quando a gente troca informações. Então, por isso que eu quero te fazer algumas perguntas e quero que você me diga algumas coisas. Bora lá, a palavra está contigo. Sim, eu também acredito muito nessa questão de viver aprendendo. Sempre que eu vou fazer um curso ou outro curso, alguma coisa, eu falo, puxa, eu não sabia disso. Nossa, que legal, entende? Sempre por mínimo que seja um detalhezinho ou outro, a gente aprende, né? E sem contar que às vezes você usa o mesmo produto, mas você aprende várias técnicas de formas de usar aquele produto, Então, os cursos eles me trazem muito conhecimento nessa parte. Ou como nos seus cursos, maior ainda, porque antigamente eu conhecia progressivas, tioglicolato e os outros só de nome. Agora eu já tenho a oportunidade de saber o que é o que, para que serve o que, qual é o mais indicado. Então, você vai perdendo aqueles medos porque o conhecimento está entrando, entende? Então, eu acho que Verdade. nunca é para aprender cada vez mais e melhor, né? Então, Top, para top mim, demais. ótimo, ótimo, ótimo estar junto de você, assim, e sou muito grata por ter te encontrado na internet, né? Que legal. Olha só, deixa eu responder a sua aqui. A sua me perguntou aqui. Deixa eu ver, quero saber, depois do alisamento, quanto tempo devo esperar para passar a tinta? Olha só, na verdade, você não precisa nem esperar, dependendo do alisamento que você usa. Em alisamento alcalino, onde você vai usar uma coloração da vela, por exemplo, o Color Touch, você pode até substituir o neutralizante pela coloração. É louco isso, mas funciona muito bem. Da cor e ainda neutraliza ao ponto das pontes de cistina ou as ligações de sulfeto, elas se unirem. E se você não está usando,
você pode usar, não está usando um alisamento alcalino, você pode aí estar fazendo isso no outro dia, ou no mesmo dia, ou 3 dias depois, desde que seja uma coloração com um peróxido de hidrogênio muito baixo e não o peróxido normal. Show? Então, Rê, olha só, é bom a gente responder, né? A pessoa perguntar, não ficar no ar, não gosto de deixar ninguém no ar. Eu sei que você fez muitos cursos de alisamento e isso, assim como eu, fiz muito. Em 2000 e alguma coisa lá, antes de 2002, era uma febre de alisamento japonês, alisamento definitivo. E na época, eu fiz, foram 4 cursos do mesmo alisamento, no mesmo mês, para entender mais sobre esse alisamento definitivo. Então, por que eu fiz 4 cursos do mesmo? Porque eu queria saber se existia alguma técnica diferente, algum método diferente do que estavam ensinando. Até porque era muito novo, algo que estavam trazendo, né? Na verdade, era o mesmo alisamento, com uma nova roupagem, uma técnica e com um passo a passo diferente. E isso é muito legal, porque quando a gente vê métodos diferentes, a gente precisa entender como que foi feito, como que a pessoa está fazendo. E eu fiz esses cursos, e eu sei que você sempre está fazendo. E eu tenho, ali num dos grupos que você faz, eu sempre fico com as imagens e os vídeos, tem alisamentos ali que são perfeitos, e tem alguns que você tem usado a minha técnica. O que você tem achado da técnica do alisamento perfeito que você tem usado? Então, quando eu comecei, fui cabeleireira e comecei o básico, né? Porque a gente faz o basicão e começa a tacar fogo, né? Há 15 anos atrás, eu morria de medo de progressiva. Até então, estava começando progressiva, né? E eu morria de medo. Então, depois eu comecei. E quando eu aprendi com uma amiga minha, que ela falou assim, que ela veio de São Paulo, que tinha um método de São Paulo, blá, 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 e ela trouxe o passo a passo anotado num papelzinho para eu não ter medo e fazer nela. E era uma definitiva de tiroglicolado, que ela tinha os produtos e levou para eu fazer. E através dela, eu fui tendo medo e conhecendo o tiroglicolado. Só que daí depois veio aquele boom de progressiva e o tiroglicolado ficou meio que parado lá, só fazia nela, entende? Medo. Aí, quando eu comecei o teu curso, eu falei, quer saber, eu vou mandar ver, porque eu já sei mexer com isso aí, que quando eu mudei para cá, tinha uns cabelos afros, assim, que eu já arriscava, né? Porque elas falavam, olha lá, elas são do Maranhão. Lá no Maranhão a gente usava muito isso aqui, o esfera, eu usava isso, aquilo, aí eu fui vendo que era tudo chornicoado. Elas traziam Lisa Hair, esfera, essas coisas. Ah, tá. Aí eu fui adaptando para um chocolate melhorzinho, e fui fazendo, mas com um pouco de ressalva, sabe? Um pouco de medo, até por não saber trabalhar direito. Daí, quando eu fiz aquele seu curso, daí eu falei, agora vai. Aí comecei a fazer, me salvou, assim, eu perdi totalmente o medo, completamente. E eu já adaptei ele de várias formas que eu precisasse no momento, entende? Tipo, o teu totalmente, assim, com neutralizante e tal. Algum cabelo mais teimoso, eu botava um botoxzinho por cima, porque ficava meio porosinho ainda mesmo, que às vezes a gente errava a mão, né? Às vezes a gente deixa menos tempo o neutralizante, ou não enxagou direito, sei lá. E aí depois eu fui aprendendo que era por isso, que era eu e que eu tinha que corrigir isso e aprender e perder 10 minutos enxaguando mesmo e olhar. Tem vezes que eu até cheiro o cabelo, sabe? Eu tenho esse hábito. Eu, quando vou fazer o alisamento, e aí, depois do alisamento eu faço o inchado, antes da neutralização, sim, eu tenho o hábito de cheirar o cabelo. É a maneira mais segura que eu tenho de entender que esse cabelo está pronto. Quando esse cabelo, eu cheiro o cabelo e sinto que está realmente apto, é show de bola, entendeu? Agora, sim, quando a gente não tem esse hábito, a gente fica muito no olhômetro, né? E no achômetro. E o olhômetro, sim, e o achômetro não vão nos dar a certeza que a gente precisa para fazer um liso perfeito, um liso absoluto.
Exatamente. E tem vezes ainda que eu falo para o cliente assim, ó, dá licença que eu vou fazer um negócio e já vou te avisar. Se um cabeleireiro homem te pedir isso, ele não está fazendo assédio para você, pode ficar tranquila. Aí eu cheiro e falo, ó, tem que cheirar, cara. É, Porque daí, né, o que vai que pensa, né? Às vezes sabe, vai num cabeleireiro homem um dia, lá no outro lugar que ela mora, e aí vai falar, ó, o cara querendo me cheirar ali, mas não, ó, é olha normal, só, tá tudo certo. tu sabe que em 2002 nós dizíamos que o tio glicolato de amônia, ele não era cheiro de tio glicolato de amônia, era o cheiro do dinheiro. Porque Sim, era um outro tempo onde os alisamentos dela eram valorizados, muito, muito valorizados, né? E ao sim. ponto de da gente conseguir ter uma rentabilidade em 2002 muito superior do que se tem hoje com alisamentos. Hoje, para você ter uma noção, eu recebo depoimentos de pessoas que cobram entre 50 e R$ 150 numa progressiva. Mas a grande maioria, elas cobram R$ 70 a progressiva. É a grande maioria. Aí você Pois é. analisa comigo, ficar 3 horas, 2 horas e meia, 2 horas para ganhar R$ 70. E, na verdade, você vai tirar luz, vai tirar água, vai tirar aluguel, se paga, vai tirar o produto, você viu que não ficou com este valor. Então, Sim, como um amigo diz que o salão escravo, né, muitas vezes se tornar escravo do salão, não é só pela parte financeira, mas pela parte de serviço também, quando nós nos escravizamos, ao ponto de nós mesmos dar um tiro no pé, como eu costumo falar aqui no Sul. Como eu vou dar um tiro no meu sim, próprio pé? Quando eu não valorizo o meu trabalho e cobro aquilo que o mercado ali disse que é para cobrar. Não, não é assim. Eu tenho que cobrar o que vale o meu trabalho. E eu sei que você já investiu muito em cursos, eu já investi muito em cursos ao longo dos meus mais de 30 anos de profissão, e se eu vou colocar o que vale o meu trabalho, eu tenho que levar em consideração o quanto foi para que eu pudesse me tornar um cabeleireiro e sabendo o que eu sei, eu tenho que levar isso para o preço para poder cobrar da minha cliente. E não simplesmente exatamente. cobrar R$ 50, R$ 60 uma progressiva. É injusto conosco, é injusto comigo, é injusto com a minha família, né? Eu já tenho um Então, método aqui assim, ó, quando o cliente chega em mim e fala assim, ah, eu queria fazer uma orgânica e não sei o quê, eu falo assim, olha, posso até fazer uma orgânica, mas fica mais caro do que a definitiva, porque eu sei que eu vou ter dois trabalhos. A senhora vai ter que fazer duas vezes, a senhora vai fazer, não vai gostar, vai vir fazer de novo, porque elas não duram. Então a não senhora dura já mesmo. pega e faz de a senhora vai gastar menos, né, do que a senhora fazer duas da outra. Aí Não elas dura fazem o que eu mesmo. quero. E é interessante, porque eu sempre falo nas minhas lives o seguinte: quando nós vamos no médico, por mais que a gente tenha dor ou alguma coisa, e a gente pode chegar para o médico e dizer assim: olha, eu quero tomar tal remédio. O médico não vai nos dar tal remédio, ele vai nos receitar Sim, aquilo que nós precisamos. Então, nós cabeleireiros, nós estudamos para isso, para fazer lisos, sim, para fazer um trabalho magnífico, maravilhoso, o melhor trabalho que nós conseguimos para os nossos clientes. sim, Então, quem é o expert? Quem é o doutor? Somos nós. E é nós sim, que temos que dizer o que ela deve fazer, e não o contrário. Porque hoje a linguagem de hoje, ela é assim: olha, eu quero fazer uma progressiva. A cliente não está dizendo que realmente quer fazer uma escova progressiva ou com formol, ou com glutarol, ou com ácido glicílico. Ela não está dizendo isso. O que ela está nos comunicando é o seguinte: eu quero fazer um alisamento. E agora é a Regina, é o cabeleireiro, é a cabeleireira quem vai dizer que tipo de alisamento para aquele cabelo é o indicado, é o ideal. Então, por isso que a gente não exatamente. pode ficar assim, fazendo o que elas querem, porque quando a gente faz o que elas querem, elas reclamam quando querem também, como querem, né? Ah, você não fez direito, ah, não pegou, ah, eu fazia antes em outro lugar, e é dessa forma. E aqui tá dando de Então, acontecer uma coisa estranha, sabe? Tipo assim, ó, a pessoa vai um passo na frente
determinados salões, não vou dizer que são todos, mas determinados salões, vai um passo para frente e fala que fez um passo para trás. Aí a pessoa sai toda satisfeita, tipo, faz uma progressiva sem formol e fala que fez um botox, entende? Aí, se eu vou fazer um botox mesmo, eu sei que não vai alisar ou ficar aquele efeito de liso né? Não, mas eu fiz lá e era assim, assim, assado. Menino, para desconstruir isso da pessoa, e elas me pedem selar, selar, selar. Eu falo, gente, é uma progressiva? Não, é selagem, porque eu fiz selagem. Meu cabelo ficou lisinho. E ela fez uma progressiva. Eu estou vendo ali. Entende? É, Aí eu falei, eu vou ter que mas ficar mudando o nome das a coisas, grande olha. verdade, a grande verdade é que selagem, botox, progressiva, plástica de fios, bioplastia, orgânica, Liso, semidefinitiva, são tudo a mesma coisa. E as pessoas eu ainda falo, não entenderam. Eu fui no mercado ontem e a minha esposa estava junto. Daí ela disse assim: Olha que café legal. Era o mesmo café que a gente costuma comprar, mas ele estava embalado com. A embalagem era toda dourada, parecia ouro. Mesmo aspecto de ouro. Era o mesmo tamanho do que a gente costumava comprar por R$ 12. Aquele café estava custando pela embalagem de ouro R$ 23,90. Ou seja, o que eu estou te nossa, dizendo? Que hoje em dia só embalam a mesma coisa, embalam diferente a mesma coisa e nos vendem duas vezes. Bom, nós compramos, vamos dizer lá, progressiva, e no outro dia vem lá o representante e diz: Olha, surgiu aqui, olha só esse frasco, surgiu um novo, é bioplástica orgânica, e aí vai, e assim vão nos vendendo a mesma coisa sempre. Bom, qual a real diferença da progressiva que você fazia antes de fazer o meu método do liso perfeito para o que você está fazendo hoje em alguns cabelos ou na grande maioria dos cabelos? Qual a diferença dos dois métodos? O que você acha que você consegue trabalhar? Existe uma resistência das clientes? Qual a tua impressão sobre isso? no começo tinha, porque tinha profissionais que me boicotavam, colocavam que era fedido, que danificava o fio, que mudava a estrutura do fio. Aí eu fui postando coisas no sentido de mostrar que não danificava e que mudar a estrutura do fio é o que a gente faz, que é o que a gente está apto a fazer. Que qualquer método que for, vai mudar a estrutura do seu fio. Então, o que Exatamente. que acontecia? Eu comecei a explicar aqui também que um mudava a estrutura permanentemente, não dava o trabalho dela, e que o outro ia mudar a estrutura também, só que temporariamente, né? Então, ela não ia sentir que mudou a estrutura demais, né? Mas que depende do que ela quer. Daí a maioria, 90%, quer liso. Só não, até as senhorinhas de cabelo branco estão me pedindo liso. Eu tenho feito tiro colado. Eu só não tenho feito muito nas loiras, né? Que até por mim eu não faço porque eu sei que elas vão fazer luzes, mesh, essas coisas, não vai dar certo. Mas a diferença é nítida, é gritante, porque o cabelo fica bem mais soltinho, fica macio, né? Muito macio, com brilho, e elas ficam um tempo, elas falam, nossa, o que você fez agora que durou um tempão? Quando eu vou fazer novamente, porque eu falo assim, eu já vendo, eu já sei que vai durar, mas eu já vendo a ideia do tratamento também, porque eu sei que o tratamento é bom, vai fazer durar mais, vai chamar de volta, né? A progressiva e tal. Aí eu falo para elas, falo, ó, vai chamar teu alisamento de volta, vai chamar o que você fez, vai ficar mais tempo bonito se você hidratar, se você. Aí vai da cabeleireira, né? No meu caso, eu peço a elas assim, que as minhas clientes elas não são muito assim, não tem muito dinheiro, né? São pessoas que vêm de fora, às vezes aqui e tal.
Então, eu vendo os serviços e eu vendo, no caso, a recuperação, a restauração, a cauterização, essas coisinhas maisão, e faço para elas para vender o kitzinho de hidratação, um shampoozinho bom, um condicionador. E a hidratação eu personalizo, eu faço com produtos do salão, com pantenol, com algum óleo, alguma coisa de acordo com aquela pessoa. Então ela hidrata na casa dela para me ajudar a ajudar ela. Mais uma vez ou outra ela vem cauterizar ou restaurar aqui, ou fazer. Então eu não deixei de trabalhar. Às vezes eu diminuo um pouquinho o ganho na hidratação, mas eu ganho nas outras coisas. E a pessoa Majestade está no. Regina, você falou algo interessante aí. Você disse assim, as minhas clientes não têm muito dinheiro. A maneira de nós valorizarmos o dinheiro da nossa cliente é fazendo o nosso trabalho muito bem feito. Sim, Porque muitas vezes a cliente paga pouco pelo serviço de alisamento e tem que retocar depois de 15, 20 dias. Então gasta duas vezes, gasta três vezes, mas quando nós podemos cobrar três vezes, quatro vezes mais, cinco vezes mais, 10 vezes mais do que estamos cobrando hoje. Nada sim. mais justo do que você trabalhar, por exemplo, 4 horas, 5 horas fazendo um alisamento e ganhar 400 ou 500 reais nesse cabelo. Nada mais justo do que isso. E nesse Mas caso, que esse eu, cabelo, esse cabelo fique perfeito e que dure ao ponto dela, deste cabelo, deste dinheiro que ela gastou, ser muito bem investido e valorizado. É essa a grande vantagem exatamente. de E lisos é isso. perfeitos. E é isso. Então, o que eu às vezes ajudo elas nessa outra parte é porque elas vêm de fora, elas lutam, elas trabalham bastante porque elas querem melhorar de vida lá, mas elas não deixam de gastar aqui com o cabelo e elas gastam o que eu pedi. Então, eu ajudo nessa parte da hidratação, entende? Daí eu sei que isso elas podem fazer em casa se eu preparar o produto, mas o resto daí eu faço aqui. E elas são fiéis, elas vêm para cá, faz comigo, 2 vezes no ano, três cada uma elas fazem, e elas falam assim, olha, gosto de fazer aqui porque dura, sabe? Aí algumas ainda brincam comigo, falam, ah, eu até penso em te trair às vezes, mas eu não consigo. Então eu Mas falo, não tem que faz que aí é você que vai. tá. Sabe por que, que as clientes ainda dizem assim, penso em te trair? Ou, tem lá a cabeleireira da minha amiga faz um trabalho legal? É porque hoje as empresas de cosméticos, elas nos balizaram todos iguais. Porque todo mundo praticamente usa os mesmos produtos. E não tem técnica de diferente. Elas dão um passo a Sim, passo que você segue ou tem um método ou outro na internet que explica a progressiva um pouquinho diferente, mas no frigir dos ovos é o mesmo ativo. Agora, quando nós começarmos a fazer alisamentos conforme a nossa cliente tem o cabelo dela, nós não vamos estar reproduzindo o que as marcas de progressiva estão vendendo. Olha, esse produto dá para todos os tipos. Não, isso é uma mentira. Se progressiva desse para todos os ou pegasse em todos os tipos de cabelo, as clientes não voltariam para dar retoque. Nós não estaríamos trocando constantemente de produto. Nós estaríamos trabalhando e ganhando muito mais do que estamos ganhando. Né? Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos mudar nossa mente e começar a entender que alguns ativos que nós estamos trabalhando no salão, eles não são o ideal para todos os tipos, todas as classificações. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Você acha que com o alisamento perfeito, com o método que você fez o curso, você acha que é possível ganhar mais ou muito mais, ou a mesma coisa do que você vinha ganhando? eu acho assim, ó, com certeza se ganha mais, com certeza, porque você oferece um trabalho 1000 vezes melhor. Elas gostam, fica bom. Eu acho que ficam os cabelos assim liso, mas não fica aquele liso assim, fica um liso solto, um liso agradável de ver, sabe? E o tempo, né? O meu tempo, porque
eu deixo num tempinho assim legal para ficar bem liso já na própria passada do tiavicolato, eu já não tenho trabalho nenhum, entendeu? Eu não tenho que ficar 2 horas escovando, eu não tenho que ficar pranchando 15 a 20 vezes, às vezes eu com no máximo 10 pranchadinhas ali já tá bom, tá Uhum. ótimo, sabe? Então já diminuiu também meu tempo. Eu já tive problema de ter que fazer fisioterapia no braço, então até isso melhorou para mim. Porque eu trabalho, não sinto dor, trabalho melhor, né? É E que a daí cliente também sai mais. você Hã? deixou o produto trabalhar para você. Sim, e aí a cliente fala assim, ué, já? Eu falo, já, acabou. Ela vai toda para assim, nossa, menina, mas foi bom, hoje foi rapidinho, né? Aí eu É, é. ontem eu fiz um alisamento e foi muito rápido. A cliente chegou e saiu. Ela É, chegou e eu saiu tenho. assim, com uma rapidez. Eu acho que era um cabelo um pouquinho abaixo do ombro, tinha bastante cabelo, mas como a gente já está há muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente sabe os atalhos, né? Sim, Então, foi sim. muito fácil de fazer. E usando as técnicas que eu ensino, né? E é louco isso, sabe, Rê? Porque o meu intuito, vou abrir muito o jogo aqui contigo. O meu intuito, quando eu criei o curso Alisamento Perfeito e também o Alisamento Absoluto, é de mudar o jogo. Eu vivo disso. Eu não sou hipócrita, eu vivo de cursos. Tanto na minha escola, no presencial, quanto também no online. É hipocrisia você dizer, ah, vou fazer uma live só por fazer, não. Ou eu estou botando algo só por botar, não. É a maneira como que eu tenho de dizer, olha, eu tenho um conteúdo que pode te servir. Se você quiser comprar um curso meu, eu estou aqui. Entende? Com É a maneira certeza. mais sincera de você mostrar o que você sabe. Se a pessoa se interessou, beleza, ela compra de você. Então, mas a minha missão aqui é o quê? É mostrar para os meus colegas que eles não precisam mais cobrar 70, 50, 60, 80 reais pelo trabalho que leva 3 horas, 4 horas para fazer. Eles podem Sim. cobrar, sim, fazendo um bom trabalho, de 300 reais para cima. E as clientes vão pagar. Ah, não, não pagam. Pagam. E eu digo porque pagam. Eu mesmo vi trabalhos que você fez, que você postou no na nossa comunidade, no nosso grupo lá, que são fantásticos. Um cabelo incrível. Tem uns 2 cabelos que você postou assim que é inacreditável que aquilo ali foi Obrigada. feito, que na verdade é um alisamento. Parece que é um cabelo natural, escovado com escova de dente, fio a fio, sabe? Por Aham. quê? Um trabalho de horas, com dedicação, né? Um trabalho que uma pessoa que entende o que está fazendo. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, que os meus colegas entendam. Já que você faz um trabalho tão bom, valoriza o teu trabalho, valoriza a tua família, valoriza a tua dor no braço, valoriza as tuas férias, cobre o justo da tua cliente. Né? O que é o justo? O justo é você cobrar o que você vale, não é? Não é isso? Cobrar o que vale. Com A, a, certeza. minha, a minha esposa tem uma médica e a médica trocou de consultório. Antes ela atendia num consultório meio que era 4, 5 médicos. E ela cobrava a consulta R$ 200. E ela foi para um outro lugar, só ela. Passou para 325. Só ela, ambiente diferenciado, ela valorizou. Poxa, se ela valorizou o trabalho dela para ficar 10 minutos ali com o paciente, dizer o que ele tem que tomar, o que não tem que tomar, ou como é que está, e nós que ficamos horas com as nossas clientes e que deixamos Verdade. elas né, lindas a gente trabalha com o bem-estar delas, né? Com a autoestima. Nós precisamos ser valorizados também por isso. A Né? gente é Que meio muitas vezes psicólogo. elas chegam perdendo o casamento e a gente faz que o casamento volte. É, ué. E aí a gente é meio psicólogo também, né? Cabeleireiro, psicólogo e Tudo, tudo mais. tudo, o nosso tempo é ouro, que isso? É. Não, mas Então, assim, né? a minha Esse seu missão curso mesmo é essa, aí, sabe? É, lógico, trabalhar de maneira honesta, vendendo o conhecimento que eu adquiri
com mais de 30 anos, mas orientar o meu colega que ele pode ganhar muito mais do que vem ganhando fazendo um trabalho fantástico, né? Então, essa é a missão. Bom, hoje, se você tivesse que escolher um ativo entre ácido, e eu quero que tu fale isso com toda a sinceridade que eu sei que você tem, um ativo ácido ou um ativo alcalino para trabalhar, o que você escolheria? O ácido ou o alcalino? Sem sombra de dúvidas, o alcalino. E Eu por quê? só não uso, eu só não uso alcalino num cabelo que está sem condições de ser usado ainda. Tipo, por causa de mechas, essas coisas, por causa de reações. Mas o cabelo que ele está também sem saúde, só, e eu tenho condições de colocar saúde nele para fazer o alisamento alcalino, eu vou com certeza fazer isso. Então, a saúde capilar junto com o alisamento é perfeito, não tem problema, não tem dúvida. Já dá para lavar o cabelo no dia, a pessoa já sai sabendo que pegou, já não tem reclamação. É, porque, na verdade, não tem maquiagem, ele não sai chapado, ele sai seco com secador. Só seco. É incrível. Todo o trabalho foi feito antes. Não, não precisa fazer, ele não sai aquele efeito chapado, sabe? Não é isso. Ele sai seco. Alisou, secou com o secador, pronto. Nem escovar, escovou. Né? Eu, para ser sincero, às vezes, agora, o que eu tenho de ácido, eu tenho misturado com cremes, assim, feito uma hidrataçãozinha, na hora que eu termino o alcalino, só para dar aquele boom de falar, ai, que lindo, e para gastar o que eu tenho, entendeu? Porque eu vou gastar o que eu tenho, né? Mas na hora que acabar, creio eu tinha 5, 6 tipos de ácido. Eu acho que eu vou deixar um só aqui para alguma emergência, alguma coisa. O resto eu quero que acabou, tchau e benção, e é só alcalino agora. Para você ver que interessante, né? Até mesmo para quebrar algumas objeções que muitos colegas têm. Não pode misturar uma progressiva com um produto alcalino, ou seja, com um alisamento como tilglicolato, como guanidina, como hidróxido de sódio. Isso é mito, na verdade. Só nós não podemos colocar, a gente não pode colocar em cima de cabelos que não têm condições, a saúde não permite. Mas isso você não poderia nem colocar nem progressiva. Colocamos porque somos teimosos ou porque naquele momento ainda a gente não tem todo o entendimento. Essa é a grande verdade. Né? Mas show. Tu tem alguma pergunta, Rê? Assim, ó, quando eu aprendi aquele método que eu falei para você, paulista, Sim. então tinha uma certa diferença na parte da neutralização, né? Tá. Ao invés de passar o neutralizante, esperar e Para tal, a finalizar. gente lavava ele e passava a progressiva ou o botox em cima e esperava um tempinho e já terminava ali. E eu Certo. notava que às vezes ficava bom, às vezes ficava legal, mas não ficava tão bom. Aí, quando eu comecei a fazer o seu e entendi que neutralizar fixa aquele liso meu, ó, acabou o problema. E também outra coisa, eu não aprendi assim, porque de repente eu também, porque daí eu fui me adaptando a ver qual que dava certo. Daí eu peguei, ao invés do neutralizante, mas no cabelo seco, uma vez você falou, ó, se vai usar, não precisa lavar com shampoo e tal, né? Então, tipo, eu terminava lá de fazer o alcalino, de chapar e tal, e passava o botox em cima, o cabelo seco. Certo. Passava, dava aquela enxaguada na maioria, ia fazer, ficava bom também. Mas eu percebi que a melhor forma foi com o neutralizante. Que daí não ficava nada, porque no outro às vezes ficava uma curvinha teimosa, talvez por eu ter medo e deixar menos tempo, né? E ainda juntava que eu não usava neutralizante. Eu falava, não preciso de neutralizante, eu aprendi de outro jeito. Quando eu aprendi o seu, eu falei, olha, não é que fica bom mesmo? Aí fui fazer umas 2 vezes, ficou legal. Aí falei, agora me adaptei bem com o neutralizante, agora eu uso ele direto. Porque, na verdade, Então,
é só química capilar, não tem nenhum segredo por trás disso, né? É uma química Sim. capilar. Uma vez que um produto alcalino ele abriu cutículas ou ele vai fazer uma ruptura nas ligações para que haja ali depois um novo formato nesse fio, para que isso fique definitivo, ou seja, dure bastante tempo, o que você precisa fazer? Precisa, aquela ligação que foi rompida, ela precisa unir novamente. E é nessa hora que o neutralizante ele é o ideal e ele foi feito para isso, para essa ligação. Outros ativos que a gente pode usar, outros produtos que a gente pode usar, eles têm apenas o pH ácido, vai ajudar, né? Mas nada substitui uma neutralização bem feita, né? Uhum. Nada substitui. Aí, assim, outra coisa que aconteceu aqui, não sei se estou fazendo certo, de repente você até tira essa dúvida minha, mas assim, eu tinha esse mesmo medo que muita gente tem de fazer a tintura no mesmo dia, de um alcalino, sabe? Então, eu adaptei o que que eu posso fazer para a cliente não sair desbotada quando desbotava. Apesar de que muitas vezes nem desbotar, desbota. Porque daí, antes de eu fazer as escovinhas, eu jogo um pouquinho de protetor térmico que me ajuda muito nessa parte de Top. desbotar. Você pode, inclusive, até fazer tratamento durante o processo, se preciso. Tem um cabelo muito, muito danificado e a cliente não quer tratar, você até pode fazer um tratamento durante o processo ali, sem cobrar dela, né? Mas isso Sim, e daí, em certos tipos de cabelo. quando eu termino, às vezes assim, e eu sei que ele está desbotadinho, alguma coisa, mas eu tenho esse medo, eu jogo a máscara, vamos supor, é um cabelo vermelho. Aquelas Top, máscaras vermelhas, top. Marsala, que já vem com pigmento, jogo uma máscara daquela na hora da hidratação ali, deixo um pouquinho, às vezes eu jogo até um pouquinho do matizador vermelho, alguma coisa assim, só para dar um toque, né, uma nuance, e ela já ficar bonitinha sem eu agredir muito, e deixo a tintura para uns dias depois. Agora, quando quando você ensinou que dá, e eu vejo que tem condição, o cabelo está saudável, eu faço, mas eu já faço com esse color touch, já não uso outras não, que eu tenho medo. O color Porque uma tante, coisa de outra já não ficou top. legal, não. Mas aí quando eu vejo que o cabelo está meio assim, danificado, que eu já arrumei ele, fiz um negócio meio na força, e que não é legal eu jogar outra coisa naquele mesmo dia, eu faço essa hidratação com pigmento e dá certo também, assim, para o cliente sair toda coceira. Porque ao invés dela ver o cabelo cor de água de salsicha, ela já vê ele meio vermelhinho, ou ela já vê ele cobre, da cor que ele fica mais legal, né? Tem dado certo, tem adaptado, assim, algumas coisas a gente vai meio que adaptando, né? Agora, você viu, eu sei que você, aí na sua cidade, você vai começar esse ano a colocar o teu conhecimento para que outras pessoas possam ter acesso. Você vai dar cursos aí na sua cidade. Nós já conversamos sobre Sim. isso, né? E você é uma pessoa muito apta para isso, né? Agora você analisa comigo o quanto de conteúdo você já tem e o quanto essas pessoas que vão fazer curso com você serão felizes e muito bem assistidas com todo esse conhecimento. Você já está no ponto de entender todos os processos de alisamento e começar a criar o seu método para que alguns cabelos possam ficar melhores que outros. Isso é uma evolução. Isso a gente só consegue quando a gente está dominando aquilo que a gente está fazendo, ou seja, os lisos absolutos, os lisos perfeitos. E pegando esse gancho do que eu falei para você, é por isso que no dia eu vou fazer uma semana inteira, do dia 24 ao dia 30, que eu vou dar algumas aulas aonde as pessoas vão conseguir ter uma parte do que eu ensino no meu grupo, no meu curso pago, vão entender ali como fazer lisos absolutos, lisos perfeitos. É o início da caminhada. Se eu vou te dizer que em 5 lives eu vou te deixar você perfeito, eu sou um baita mentiroso. Mas é o início da caminhada.
Assim como quando eu comecei a ser cabeleireiro há mais de 30 anos atrás, era o início da minha caminhada. Quando você começou, foi o início da sua caminhada. Hoje, você já tem condições de dar aula e também, fora isso, ainda criar método. Isso não tem dinheiro que pague, Regina. Mas Não isso tem é porque dinheiro eu que tenho um pague. bom mentor. Meu mentor é maravilhoso. Nada. A pessoa tem que querer, sabe? A pessoa tem que querer. Eu ganho um cafezinho agora aqui. Eu tomei um suco, acabei de tomar um suco aqui também.